Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mardossel, quero falar hoje sobre a morte dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados para uma missão, eles foram chamados para pregar o Evangelho, eles foram chamados para anunciar a salvação. Então Mateus, ele era colhedor de impostos, mas ele foi chamado para ser um ganhador de alma, para ser um homem que levasse a palavra de Deus ao mundo. Mas esse, segundo a tradição, ele sofreu martírio pela espada em Antioquia. Então Mateus, ele morreu por pregar a palavra de Deus. Ele não fez nada de errado, ele não fazia nada de errado, mas ele perdeu a sua vida. Aí veio Marcos. Marcos, ele foi outro chamado por Jesus para pregar a sua palavra. Ele foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Então Mateus, ele foi morto à espada, e Marcos, ele foi arrastado pelo animal. Aí veio Lucas, o doutor Lucas, um homem abençoado, foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Então veja que Mateus escreveu um dos evangelhos, Marcos escreveu outro, Lucas escreveu outro. Esses três homens, Mateus morreu pela tradição de lá da Etiópia à espada, Marcos morreu arrastado pelas ruas e Lucas foi enforcado. Aí vem o apóstolo João. João, ele foi lançado numa caldeira de óleo fervente, mas aquele óleo não matou João. Como eles não conseguiram matar João, que mergulhava naquele óleo fervendo, e não conseguiriam matar, desterraram ele para a ilha de Patmos. Mas ele morreu em Efésio, porque esse Jesus tinha dito que ele ia morrer, mas de velho, na velhice. Aí veio Tiago, irmão de João, ele foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém. Então Tiago, irmão de João, ele foi morto, decapitado. Aí vem Tiago, o menor. Tiago, o menor, ele foi lançado do templo abaixo, mas ao verificar que ainda vivia, mataram ele a paulada. Você veja a fúria, como era tão grande sobre a vida dos homens desse, que só faziam bem. Então lançaram Tiago de uma altura medonha, mas quando chegou embaixo, viram que ele ainda estava vivo, terminaram de matar a paulada. Aí veio Filipe. Filipe foi enforcado em Hierápolis, na Frígia. Ele foi enforcado, Filipe. Imagina o homem chegar e dizer assim: ei, você vai ser enforcado. E o que era que ele fazia? Só pregar a palavra de Deus, orar enfermo, expulsar demônio, era o que ele fazia. Aí veio Bartolomeu, tiraram a pele por ordem de um rei bárbaro. Bartolomeu perdeu, foi a pele. Imagine, tiraram o couro dele vivo. Aí veio Tomé. Tomé, nós conhecemos que depois de Jesus ressuscitado, apareceu ali na casa onde estavam esses discípulos. Tomé não estava. Quando Tomé chegou, que anunciaram a ele, Tomé disse: não,
Eu só creio se eu ver. Se eu ver não, se eu tocar, eu acredito. Aí Jesus chegou e disse, está aqui, Tomé, coloca teu dedo aqui, toca aqui. Tomé disparou no choro e disse, Deus meu, Deus meu. Então, depois que Jesus o acrescentou a fé a Tomé, ele foi amarrado em uma cruz e ainda assim pregou o Evangelho de Cristo até morrer. Então, a morte por crucificação, prego, ainda morre mais rápido do que amarrado. Tomé passou vários dias amarrado, crucificado, amarrado, mas enquanto ele tinha fôlego de vida, ele pregou o Evangelho. Aí vem André. André foi atravessado por uma lança. Veio Judas, foi morto a flechada. Judas, escritor do livro de Judas, não Iscariote. Aí veio Simão Zelote. Simão Zelote foi crucificado na Pérsia. Aí veio Matias, foi primeiramente apedrejado e depois decapitado. Colocaram ele para jogarem pedra nele e depois cortaram a sua cabeça. Aí veio Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Imagina o sangue arrojando para a cabeça de Pedro, porque ele estava crucificado de cabeça para baixo. Aí vem Paulo, foi acorrentado em um cárcere romano e disse, já estou sendo oferecido por a expiação de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo ali dos 6 ao 8. Não muito depois de haver escrito estas palavras, ele foi decapitado. Louvado seja o nome do Senhor, porque esses homens, eles perderam a vida, mas eles não negaram a Jesus Cristo. O inimigo não teve o direito de ver esses homens negar. Então eles foram mortos pelo Evangelho. Mas veja que João, a marca de João, vem um discípulo chamado Inácio. Inácio, ele era homem piedoso, discípulo do apóstolo João. Aí Inácio, condenaram Inácio a ser morto pelas feras. Mas disseram a ele que ele negasse a Jesus, que a vida dele seria poupada. Mas jamais Inácio negou. Ele mandou, foi uma carta para a igreja, pedindo que não intercedesse por a liberdade dele perante o imperador, porque seria muito gratificante para ele poder morrer pelo seu Senhor. A fé do homem desse. Ele ainda mandou dizer ainda, se as feras não atirasse a mim, eu provocarei a elas. Ele mandou dizer, se as feras não vierem até a mim, eu vou até elas, porque será uma honra morrer pelo meu Senhor. Esse era um homem abençoado de Deus, Inácio.
Aí vem Policarpo também, foi outro piedoso discípulo de João, bispo de Esmirna. Na perseguição ordenada pelo imperador Antioquiano, foi preso e levado à presença do governador, oferecendo-lhe a liberdade se amaldiçoasse a Cristo. Mas ele respondeu: 80 anos faz que só me tem feito bem. Como poderei eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e Salvador? Não muito depois disto, ele foi queimado vivo pelo imperador. Então esses homens, eles morreram, mas eles não negaram a sua fé. Aí hoje se prega um evangelho só de prosperidade, um evangelho só de bênção, um evangelho que, quando se fala qualquer coisa da Bíblia na igreja, as pessoas não querem mais nem ir para o culto, porque são acostumados pelo evangelho que não ensina como foram nossos pais da igreja, homens que sofreram, homens que morreram, mas não negaram a sua fé, homens que colocavam eles em prova, para que viesse a vê-los negar Jesus, mas eles não negaram. Tomé diz que ele era incrédulo, mas depois que se converteu, nem ele amarrado, crucificado, conseguiram calar a boca dele. Então ele morreu pregando o evangelho. Que Deus nos acrescente a nossa fé, a sua fé, que nós permaneça sem negar o nome de Jesus, porque aquele que perseverar até o fim, esse herdará a coroa da vida. Então não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, vamos em frente, Deus é contigo, Deus vai nos dar a vitória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, daquele joinha e escrever e compartilhar para você me ajudar a pregar a palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.